Agora, este hino que nós iremos louvar é um hino bem antigo mesmo, é dos anos 70. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Santo Galileu. É por causa dele que estamos aleluia, aqui. Jesus. É verdade, Aleluia. Lá na Galileia, bem longe daqui, um dia ecoou a voz de um galileu. Foi ele enviado para aquele povo, e o povo rebelde não recebeu. Este Galileu, tão humilde e manso, o profeta Isaías bem antes falou que ele viria trazer boas novas, mas a sua pátria não o aceitou. Santo Galileu, divino Jesus, sua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. É por causa dele, desse Santo Galileu, que eu e você estamos aqui. Então glorifique a ele se você tem motivo para glorificar. Este Galileu veio evangelizar e anunciar o tempo da salvação. Ele veio dar visão para os cegos e para os cativos a libertação. Era o Messias, não acreditaram porque era pobre e trabalhador. Não teve um lar para o seu repouso, mas a humanidade foi o Redentor. Santo Galileu, divino Jesus, sua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Santo Galileu, divino Jesus, sua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Santo Galileu, divino Jesus, sua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Santo Galileu, divino Jesus, sua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração é dada ao Senhor nosso Deus, a Ele toda honra e toda glória. Tributamos louvor e honra ao nome do Senhor, que é digno de receber toda honra e toda glória. Vamos ler a palavra do Senhor Deus nessa noite, no livro de Hebreus, capítulo de número 13. Hebreus, capítulo de número 13. Aleluia. Hebreus 13. Aleluia. Versículos 1 a seguir. Aleluia. Todos encontraram Hebreus capítulo de número 13. Permaneça a caridade, em outra versão diz amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns não sabendo hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos como que se fosse presos também com eles, maltratados como sendo vós mesmos também no corpo maltratado como eles. Venerado seja entre todos o matrimônio, leito sem mácula, porém os que se dão a relações extraconjugal, adultério, Deus os julgará. Sejam os vossos costumes sem avareza, contanto vós contente-vos, porque ele disse,
não te deixarei, nem te desampararei. Assim, a confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, e a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Já oremos. Os irmãos podem se assentar. Deus abençoe. Uma vez mais eu agradeço a Deus, agradeço a missionária Rosa Dias, pastor Linomar, todo aí o corpo de obreiro. Deus abençoe. A minha linda esposa, minha loira linda, maravilhosa, que Deus colocou na minha vida, para a gente fazer dupla de dois, estar louvando ao Senhor, esse ministério duplo que Deus nos deu, de louvar e ministrar a palavra de Deus. Pastor Lindomar e o grupo de obreiro orem por nós. Nós estamos na eminência, mês de julho, ir para o Pará. Eu nunca estive lá, mas os irmãos estejam orando por nós, para que a glória e a honra seja dada ao Senhor Jesus, para Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E esta turnê que iremos fazer no Pará é aproximadamente uns 12 a 15 dias. Os irmãos estejam orando por nós, para que tudo o que acontecer ali seja para a glória e honra do nome de Jesus. Irmão, eu quero ser rápido nas minhas palavras, mas eu creio que Deus irá falar aqui através dessa palavra. Eu quero aqui, em poucas palavras, tematizar a reflexão da pregação dessa noite com o seguinte tema: não esqueçamos das boas coisas antigas. Vou repetir: não esqueçamos das boas coisas antigas. Alguém talvez até pode me chamar de careta, de carola. O pastor Lindomar estava dizendo aqui acerca da palavra. Eu olho muito letra de hino, pastor. Eu excluo da minha vida aquelas palavras que as pessoas chamam Jesus de você. Para mim, Jesus não é você. Para mim, Jesus é Senhor. Eu não sei para alguma pessoa aí que diz que tem tanta intimidade com Jesus para chamar Ele de você. Eu não vejo ninguém chamar uma autoridade de você. Há um respeito quando você chega diante de uma autoridade. Você vai a um fórum, você não chega lá e chama um juiz de você. Você não chama um policial de você. Você não chama um delegado de polícia de você. Há uma barreira, há um sinônimo de respeito, de você chamar a pessoa de senhor, de senhora. Isso é um sinônimo de respeito. Mas, nos dias atuais, nós vemos que muitas pessoas, eles acham que têm uma intimidade tão grande com Deus, a ponto de desrespeitar o Senhor dos Senhores. Deus é Senhor, Jesus Cristo é Senhor, e Ele está aqui nesta noite para ser adorado. Aquilo que eu aprendi no passado, pastor Lindomar, igreja, eu guardo até no dia de hoje. Eu aceitei a Cristo ainda na minha adolescência. Eu aceitei Jesus em 1974, ainda adolescente. Eu sou oriundo, advindo, pastor Lindomar e igreja, eu sou advindo do catolicismo. Eu morei em uma das cidades mais idólatras do Brasil. Morei em Aparecida do Norte, a cidade mais idólatra que pode acontecer. Ali foi o meu primeiro ofício, foi fabricar imagem de santo. Eu sou um ex-fabricante de imagem.
Eu fabriquei Santa Mocinha, Santa Menininha, Senhora do Monte Serrato, Menino Jesus de Praga, até essa praga eu fabriquei. Mas sabendo que Jesus Cristo ainda, Ele é bênção. E Ele tem bênção para me dar e para dar para você. Aleluia. A minha mãe queria que eu estudasse para ser padre, mas Jesus me escolheu para ser pastor. A escolha é dele. E eu sou da época, irmão, em que, naquela época, quando a gente ia buscar a Deus, eu sou da época que gosto de muito oração, pastor. Falando de coisas antigas, na minha época, quando eu aceitei a Cristo, eu aceitei a Jesus na Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, ali em Goiânia. Na época em que eu aceitei a Cristo, tinha um dia na semana, sábado, era o dia do culto de oração. Se orava 60 minutos de joelho. Não tinha esse de hoje, das pessoas ajoelhar 5 minutos, 15 minutos, não, era 1 hora de oração de joelho. Mas também existia muitos milagres. Eu sou testemunha ocular de ver Jesus ressuscitar morto. Eu sou testemunha de ver, não de ouvir falar, mas de ver Jesus Cristo ressuscitar morto, já constatado pela medicina, e Jesus levantar. E a palavra de Deus diz aqui, no versículo de número 8, de Hebreus, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele continua sendo Deus para sempre. O que mudou é muitos de nós, irmão, mas Jesus Cristo não mudou. Ele é Deus e continua falando e fazendo milagre. Ele continua ressuscitando morto. Aleluia. Eu quero contar aqui uma experiência que sempre eu, nas minhas ministrações, pastor, e eu conto, e eu quero falar isso aqui para crente, que acredita que Jesus Cristo ainda faz essas coisas. Em 1976, eu ainda novo crente, pastor, a gente naquela época era tão afogueado, tomado pelo poder do Espírito Santo, os nossos cultos de ensino, pastor, dificilmente Jesus não batizava com o Espírito Santo. Dificilmente Jesus não batizava com o Espírito Santo. Oh, que saudade daquela época, que quando nós reuníamos, Deus falava por meio de línguas estranhas, e existia interpretação de língua. Conhece o dom de interpretação? Um falava em língua e o outro aqui interpretava. Jesus batizava no culto de ensino, irmão. Eu me lembro uma certa feita que nós estávamos numa oração de manhã. Eu trabalhava a semana toda e no sábado nós íamos para o culto de oração de manhã. E nós estávamos no culto de oração de manhã e Jesus batizou 5 pessoas com o Espírito Santo. E nós estávamos ali cheios do poder de Deus, e alguém, pastor, veio para a igreja, não crente, bateu na porta dizendo: olha, nós queremos, naquela época, a igreja tinha muita banda de música, e alguém disse assim: olha, nós queremos ouvir essa banda tocar e cantar. E alguém falou: não tem banda aqui não. Falou: tem. Nós ouvimos uma melodia que nunca nós ouvimos uma canção como essa. Nós nunca ouvimos. Falou: não, nós só está aqui, nós só temos 8 pessoas aqui. Falou: não, você está escondendo. Aonde está a banda escondida aí? Falou: aqui não tem banda nenhuma não. E quando aquele povo foi embora, e nós continuamos a orar, e o povo que tinha sido batizado com o Espírito Santo foram cheios do Espírito Santo novamente, e o povo chegou, diz: olha, cadê a banda? Eu ouvi a banda tocar e cantar, eu quero ouvir eles de novo. Falou: não tem banda aqui não. Falou: então eu quero saber que mistério é esse. Falou: é os anjos de Deus que está aqui conosco. É os anjos do Senhor que está aqui conosco. E naquela manhã,
aquele povo todos aceitaram a Jesus como Salvador. Sem pregação, pastor, só oração. Quero contar outra experiência. 1976, agosto de 76, ali no setor Perim, em Goiânia, nós fomos convidados para orar, para Jesus batizar com o Espírito Santo. Naquela época, os crentes eram famintos de Deus, buscavam Deus, ia para a oração. Era oração de manhã, oração à tarde, oração à noite, e o povo não cessava de buscar a Deus. Olha, irmão, nós precisamos rever os nossos conceitos e buscar o Senhor. Jeremias disse: buscar-me-ei e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se nós buscarmos o Senhor, saberemos que algo sobrenatural vai acontecer na igreja do Senhor. Aleluia! Algo sobrenatural vai acontecer na igreja do Senhor. Quando a igreja busca, Deus derrama do seu poder, Deus responde do céu. Aleluia! Como diz a palavra de Deus, Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Deus revela segredo oculto para aqueles que têm intimidade com Ele. Amós capítulo 3, versículo 8, aleluia, a palavra do Senhor diz: Deus, o Senhor Jeová, não fará coisa nenhuma antes que revela o seu segredo ao seu servo, aos seus profetas. Tem segredo para Deus revelar, mas Ele só revela para alguém que tem intimidade com Ele, alguém que tem sede dEle, alguém que busca Ele de todo o coração. Como diz Davi: a minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus. Mais do que a corça anseia pelas correntes das águas. E eu estava meditando, depois eu volto lá em 76, eu estava meditando sobre a corça, pastor. Os biólogos dizem que a corça, ela tem uma percepção audível no solo, que até 70 metros de profundidade, ela tem a percepção do lençol freático, e ela coloca os seus ouvidos no solo, e vai até o desemboque das águas. Que sedento é esta corça? E Davi comparou a sede de Deus na vida dele como a corça. Busque a Deus, para que a sua vida seja cheia, transborde na presença do Senhor. Não conforme com as coisas que alguém está inventando hoje por inteligência artificial. Busque a Deus. Deus tem coisa nova para revelar para você. Deus tem coisa nova para revelar para a igreja. Deixa eu voltar lá em 76. Nós fomos convidados para orar para Jesus batizar com o Espírito Santo, ali na igreja Assembleia de Deus, no setor Perim. E nós começamos a orar. E de repente, Jesus batizou 14 pessoas com o Espírito Santo. Criança. 14 crianças foram batizadas com o Espírito Santo. Agora imagine só, 14 crianças sendo batizadas com o Espírito Santo. Mas houve um segredo. Alguém lá de fora, pastor, alguém lá de fora, missionária Rosa, ouviu fogo, pastor, em cima da igreja. Nos olhos normais, nos olhos carnais, nos olhos humanos, eles viram fogo. Aí cumpriu com Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, né? De repente, o povo ali em Jerusalém viram como língua de fogo repartida entre eles. Aleluia! Aleluia! Deus ainda faz essas coisas novas, irmão. É antiga, mas é nova, porque as coisas de Deus não envelhecem, ela é atual, mais atual do que as internet hoje.
Jesus batizou 14 crianças com o Espírito Santo. E ali o povo viu um fogo em cima da igreja. E os crentes, nós gritamos lá dentro da igreja. Pensa crente cheio do Espírito Santo, tanto que grita. O tanto que o crente que grita, irmão. Se você não gosta de grito, irmão, prepara, porque lá no céu a Bíblia diz que só houve silêncio por quase meia hora. Mas lá no céu é glória, aleluia, digno é o Senhor, Ele que comprou da terra povos, tribos, línguas e nações. Por isso é digno de receber honra, glória, louvor para todos sempre. Aleluia! E aquele povo ficou atônito, falou, vamos mandar chamar o bombeiro. Isso não é conto de carunchinha não, eu estava lá. Mandaram chamar o bombeiro. Chamou o bombeiro. E o bombeiro veio com aquele barulho da sirene, né? Chegou lá, o comandante da expedição ali falou, não, esse fogo aí não tem como apagar não. Agosto de 1976. Falou, esse fogo aí não tem como apagar não. Aleluia, 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 aleluia. Não esquecemos das coisas antigas. Aleluia, aleluia. E nós orando lá, irmão. E aí, o comandante falou assim, manda chamar reforço. Manda vir mais um caminhão, mais uma viatura do bombeiro. E naquele período que ele mandou chamar reforço, Jesus batizou mais 19 com o Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. 14 com mais 19, irmão, aí o fogo aumentou. E quanto mais os crentes gritavam lá dentro, mais o fogo aumentava. O povo falou assim, não, os crentes estão morrendo queimados. Como é que nós saímos para livrar esse povo de ser queimado? Isso aqui não é conto de carunchinha não, irmão. Eu estava lá nesse ambiente. Aleluia. E quando a segunda viatura chegou, aí o comandante falou, não tem como não apagar não. Vocês chamaram esse fogo que está grande demais. É indomável, é indominável. Não tem como dominar não. Vamos chamar outra viatura. Deus tem a sua estratégia para salvar as pessoas. Deus ainda é Senhor daquela época, irmão. Ele faz ainda hoje. Ele pode te renovar, te restaurar, te batizar. Nesta noite, você vai sair daqui aquecido pelo poder do Espírito Santo, porque Deus está aqui neste ambiente, nesta noite. Deandarabia sébia. E chamou a terceira viatura. A Bíblia diz, o apóstolo São Paulo diz que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas, e de ninguém é discernido. Porque as coisas espirituais só é discernida espiritualmente. E quando a terceira viatura chegou, o comandante daquela expedição era um diácono da Assembleia de Deus. Aleluia! Eita! Aí tá entendendo o mistério aí. E aí o diácono da Assembleia de Deus, quando chegou, ele já soube logo, discerniu logo, esse fogo aqui não é natural, não, é espiritual. E ele já desceu marchando. Aleluia! Ele já desceu marchando. Ele desceu já marchando no mistério. E falando línguas estranhas. Aleluia! 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 E aí os outros, sem entender nada, falou assim, não encosta perto dele não, senão pega. Esse negócio, esse é contagiante, se pega. Ele falou, pega mesmo. E vai pegar. E vai pegar. E ele começou a sapatear. E o povo, curioso, igual galinha com medo de cobra, né, vieram para saber o que estava acontecendo. E os curiosos foram batizados com o Espírito Santo. Os curiosos foram batizados com o Espírito Santo. E naquela tarde, sem pregação,
sem glamour. Jesus batizou 523 pessoas com Espírito Santo. Se você tem motivo para glorificar, glorifica o nome de Jesus, porque o meu Jesus não mudou. Ele continua sendo o Deus das coisas antigas, mas de coisas novas. Eis que hoje faço coisas novas no meio de vós. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! E aquela tarde foi uma tarde memorável. Alguém que nem crente era, alguém que nem entendia que era o Espírito Santo, Jesus veio com fogo e queimou e transformou aquelas vidas. Esse é o Deus que eu prego, é o Deus que eu creio, é o Deus que eu anuncio, é o Deus que nós devemos anunciar, porque Ele não mudou. Ele continua hoje aqui nesta noite na igreja Assembleia de Deus Filadélfia, transformando vida, e eu creio que Ele irá transformar e fazer este culto da terceira idade um culto memorável para a vida de muitas pessoas aqui nesta noite. Alaba cheia, eu sinto a glória dele aqui. Eu sinto a presença dele aqui. Não esqueçamos das coisas antigas, porque o nosso Deus é o Deus das coisas antigas, é o Deus das coisas presentes, é o Deus das coisas futuras. Ele faz coisas novas em nossa vida, em nosso meio. Aleluia! E é só com coisas da parte do Senhor, através do Espírito Santo, que Ele opera maravilha. Lembrai-vos dos vossos pastores, a fé dos quais imitais. Irmão, eu tenho algumas experiências. Na minha época de jovem, a gente orava todos os sábados. E um certo sábado, pastor, nós íamos para um culto de vigília. Naquela época era vigília mesmo. Hoje, me desculpe a verdade, é mais cantoria do que vigília. As pessoas menos oram e cantam demais. Naquela época era oração. A gente ajoelhava 1 hora, 2 horas da madrugada e levantava às 6 horas da manhã. Mas era choro, era batismo com o Espírito Santo, era cura, era maravilha que Deus realizava. E nós íamos para uma vigília em uma chácara, numa fazenda. E nós atrasamos, e o pastor, que nós íamos com ele, foi na frente. E nós fomos assim mesmo. Chegando no lugar de fazenda, nós falamos assim, e agora? Nós vamos botar ou vamos para frente? Mas para frente que jeito? Nós não sabemos de nada. Mas no meio de crente, há crente igual Judas, que só acredita se colocar a mão, colocar o dedo para ver. E aí eu, mais 3 jovens, o Silvano e o João, nós falamos, vamos orar, e Jesus vai mostrar o caminho para nós. E alguém ficou criticando. No meio do nada, no meio do mato, no escuro, 00:30, Deus vai descer do céu e mostrar caminho para vocês, para nós e para a vigília. Eu falei, Jesus Cristo, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós oramos. Irmão, eu não estou aqui fazendo sensacionalismo, não estou contando experiência que aconteceu na minha vida. E nós oramos ali, pastor, numa encruzilhada, era caminho para cá, muitos caminhos. E o Senhor Deus usou um jovem lá, falou, eu vou enviar um sinal, vocês seguem esse sinal. Nitidamente, 00:45, nós estávamos orando naquela encruzilhada, Deus enviou uma estrela, pastor, uma estrela, aquela estrela bem incandescente, e nós seguimos aquela estrela, e a estrela foi nos conduzindo até chegar
aonde estava acontecendo a vigília. Quem pode glorificar a Deus por isso? Jesus ainda é Senhor daquela época. Ele faz coisas grandes hoje, irmão. Em 2026, Jesus Cristo faz. Ele não mudou, não. E quando nós chegamos ali, a estrela desapareceu. Nós chegamos lá na casa, na igreja, era uma igreja no meio do nada lá, na roça. Quando nós chegamos lá, que avistamos a igreja, a estrela desapareceu. E quando nós chegamos lá para contar a experiência, não teve culto de vigília não, irmão. Foi só choro, foi lágrima. Foi lágrima. Porque nós sabemos que o nosso Deus é presente com aqueles que estão com Ele. Vou repetir, Deus é presente para com aqueles que estão com Ele. Aleluia. Observem os vossos pastores que pastoreiam vocês, seguem a experiência deles, aquilo que eles falam e que tem experiência, que a Bíblia está dizendo. Vou contar a última experiência aqui. Eu tenho várias. Um certo dia nós fomos fazer um trabalho de missão. Eu amo esse trabalho, missionário, de pregar, levar a palavra. O ano retrasado nós fomos fazer um trabalho missionário na beira do Lago Serra da Mesa, 45 quilômetros desbrenhando no meio do mato. Ainda furamos o tanque do combustível do carro, mas não deixamos de fazer a obra de Deus. Aleluia. E nós estávamos fazendo uma obra de Deus, isso, há muitos anos atrás, 1980, nós fomos fazer um trabalho missionário em Cristianópolis. E quando vindo de lá para cá, naquela época era estado muito precária, vindo de lá para cá, nós estávamos numa Kombi e a Kombi deu problema na passagem de combustível. E aí eu falei assim, vamos orar e Jesus conserta essa Kombi. No meio de crente tem muito crente incrédulo. Falou, mas Jesus não é mecânico não. Eu falei, Jesus é mecânico, é doutor, é pastor, é Senhor, Ele é tudo, Ele é tudo. Aleluia. É bom a gente ter essas experiências para contar para os irmãos, para aqueles que acreditam, porque tem pessoas que não acreditam não. E aí o senhor Rosário era o dono da Kombi que nós tínhamos fretado, ele dizia, moço, nem mecânico, alguns mecânicos não consertam uma Kombi dessa, e vocês vão fazer uma oraçãozinha aí, e vai arrumar a Kombi? E eu falei assim, sim, senhor Rosário, se isso acontecer, quando eu chegar em Goiânia, eu vou ser crente. Eu falei, então pega aqui. O senhor é homem? Pega aqui na minha mão. Ele falou assim, mas moço, você tem ousadia demais. Eu falei, não, eu creio no Deus que eu sirvo. Pega aqui. E já tinha mexido para tanto lugar. E nós fizemos oração. Eu, meu pastor, de saudosa memória, que já dorme com o senhor, pastor José Garcês Bueno. E mais 3 irmãos, os demais ficou olhando, criticando. Ah, será que vai arrumar? Ah, eu duvido. Não, a Kombi desse jeito aí não tem. Tinha cisco na mangueirinha que ia para alimentação do combustível. E nós oramos. Aleluia. Eu falei, senhor Rosário, pode dar lá a chave lá. Você tem certeza? Eu falei, assim como ele vive, eu posso crer no amanhã. Eu creio. Dá na chave lá, senhor Rosário. E ele... E eu sou um crente meio doido assim, pastor. E eu disse, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. E eu falei, e agora, senhor Rosário? Ele falou assim, mas teve alguma coisa? Eu falei, a coisa que teve aqui é a mão de Deus. Foi a mão de Deus, foi a mão de Deus, foi a mão de Deus, foi a mão de Deus. É a mão de Deus que está sobre esta igreja. É a mão de Deus que está sobre o pastor desta igreja. É a mão de Deus que está sobre a missionária. É a mão de Deus que está sobre o pastor. É a mão de Deus que está aí na nave da igreja. É a mão de Deus.
Se você está glorificando, é a mão de Deus, é a mão de Deus. Não é por causa do pastor Donizete, não. É a mão de Deus, é a unção de Deus que está caindo aqui. Se algo sobrenatural está acontecendo, é a mão de Deus, é a mão de Deus, é a mão de Deus. É a mão de Deus, é a mão de Deus. Ele confunde o sábio na sua sabedoria e faz coisas inexplicáveis. Oh, Malabaxianaia. E chegamos em Goiânia, eu falei, e agora? O senhor disse que é homem, então honra essas calças que o senhor veste. Ele diz, agora eu vou ser crente. Sem pregação formal, sem pregação gramatical, mas com o poder de Deus. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza do homem. O poder de Deus confunde a sabedoria do homem, porque o poder de Deus, ele entra onde não tem como entrar. Queimando Sheaiba Candaraia, Lamandaraia. Não esqueçamos das coisas antigas e fazemos menções nelas para as coisas presentes, porque Deus não mudou. E Ele me diz que daqui a um pouco, eu não sei quanto tempo, pastor, ele vai derramar um avivamento na igreja brasileira. Ele vai derramar um avivamento na igreja brasileira, como eu já participei. Participei de congressos ali em Goiânia, participei de congresso em Minasul, que o culto não terminava. Jesus batizou naquele congresso ali em Goiânia, 1.500 pessoas com o Espírito Santo. Era 2 horas da madrugada e o povo não parava de glorificar a Deus. E Deus estava batizando até andarilho de rua. Pessoas que chegavam ali dentro, dizendo, eu nunca vi coisa tal. E Deus tomava aqueles homens fétidos, aquelas mulheres fedidas, rejeitada pela sociedade, e transformava aquelas vidas através do batismo com o Espírito Santo. Eu quero dizer que Deus está levantando um exército aqui no Brasil. Deus está levantando uma igreja anônima aqui no Brasil para trazer um grande avivamento, para trazer uma grande mudança neste país. Não uma mudança política, mas uma mudança espiritual. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor. Que andará chemandará e a sébia. Não esqueçamos, irmão, dos milagres. Eu quero aqui finalizar. Quando eu aceitei Jesus, eu fui expulso de casa. Por causa que a minha mãe diz aqui, não fica 2 religiões. Ou você fica com os crentes, ela falou em outras palavras que eu não vou falar aqui, muito obscena. Ou vocês ficam com os crentes, ou fica aqui dentro de casa. E eu fui adotado por uma família que aceitou Jesus na década de 40. Minha saudosa mãe adotiva, Albertina Cunha Ferreira. E meu pai adotivo, Benedito Borba Ferreira. Eles um certo dia, pastor, morava perto de Canfelândia, depois de Goianésia, e pregava a palavra de Deus. Quantas vezes eles pregavam? 10, 15 pessoas aceitavam Jesus como Salvador. Pregação sem teologia, sem muita gia, nem sapo não tinha também, mas com conhecimento espiritual. Um certo dia, meu pai adotivo estava em casa, ele era diácono, naquela época era muito difícil, obreiro, né? Não tinha pastor naquela época, 1948,
não tinha pastor, é muito difícil, ele era o diácono e dirigia a igreja. E uma certa família que não gostava de crente, a filha dessa família foi mordida de cobra cascavel. Foi mordida de cobra cascavel. E o único recurso que tinha era em Goianésia. E aí a menina tinha 12 anos na época. Ela falou: como é que nós fazemos com a nossa filha? Nossa filha vai morrer, não tem condução aqui. Aí o homem falou assim: olha, você não gosta dos crentes, mas diz que os crentes fazem uma reza lá e diz que as pessoas saram, a pessoa fica curada. Como é que nós faz? Nós já xingou os crentes. A mãe diz que eles não importam com isso não, diz que eles perdoam. Falei: mas custe que custar, nós vamos lá para saber se eles podem rezar para nossa filha, para ver se alguma coisa acontece. E aí, meu pai adotivo foi lá, orou para a criança. A menina estava sangrando, expelindo sangue por todos os poros do corpo. Quando eles colocaram uma mão e ungiram com azeite, irmão, estou falando de coisas reais. Colocaram umas mãos e ungiram com azeite. O sangue estancou na hora, pastor. Na hora. O sangue estancou na hora. E aquilo que estava inchando, desinchou. E aquela menina, eles foram para a nífe do casamento dela quando ela casou. Foi para a igreja, aceitaram a Jesus, foram batizados com o Espírito Santo, tanto de batizar nas águas, e foram obreiro para a glória de Deus na casa do Senhor. Jesus Cristo ainda faz muito hoje. Eu fico triste, irmão, de ver algumas pessoas que hoje têm muita teologia. Eu tenho teologia. Eu estudei teologia. Mas o que eu confio mesmo é joelhologia. Vocês conhecem joelhologia? O que eu conheço mesmo e confio muito é joelhologia. Teologia é muito bom quando a pessoa sabe tanger, mas quando o orgulho entra para o coração, irmão, não vale nada. Se Deus não for com a gente, irmão, não tem teologia, não tem bacharel, não tem nada. A doença, o diabo não respeita bacharel em teologia. Mas Satanás respeita o homem e a mulher de Deus que tem identidade com ele, que tem ele na vida. Se você tem Deus na vida, irmão, não tem demônio, não tem enfermidade, não tem nada que vai te impedir. Você coloca as mãos e acontece, porque é a promessa de Deus. Deus abençoe. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe, missionária. Deus abençoe a igreja. Ore por nós. Ore pelo nosso ministério. Porque o nosso ministério é um ministério árduo. Quando nós fomos pregar ali, cantar em Goiânia, o pastor falou assim: eu não sabia que vocês pregavam não, só cantavam. Eu falei: não, nós prega, canta, ora para o povo, abençoa o povo. Eu falei: não, então vou orar mais para o pastor. Amém. E nesta noite nós iremos cantar uma canção juntamente com a igreja, para finalizar. E quero que toda a igreja cante conosco uma canção de 1969, 1970, 73. Nós iremos louvar agora com a banda. Eu queria convidar toda a banda e toda a equipe de louvor vai adorar a Deus juntamente com a gente e toda a igreja, amém? Sem ovelhas. É um hino muito conhecido, cantado pelo Osé de Paula em 1973. 53 anos de existência esta canção. Estou muito feliz, irmã, de estar aqui nesse culto da terceira idade, né? E muito feliz de fazer parte, né, da terceira idade. Glória a Deus. Depois dos 60, né? Já é a terceira idade. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Mi maior. Mi maior. Vem Mi maior para nós.
A equipe maravilhosa, né, vai adorar a Deus juntamente com a igreja, amém? Toda a igreja louvando. Todo mundo conhece esse louvor, né? Não sei Ovelhas juntas no aprisco, eram 100 ovelhas, amassou e cuidou. Porém uma tarde arrumou-las todas, e faltava uma, que triste choro. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pois olhou em seus ombros e ao retirou. Volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado cura suas feridas, e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi. Encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs óleo em seus ombros e ao retirou. Curou suas feridas, pôs óleo em seus ombros e ao retirou. Aleluia, gente. Obrigada, banda. Obrigada, equipe de louvor. Muito obrigada.